Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa Momento Coaching pela Up TV. Quero deixar meus agradecimentos à nossa diretora, Liliana Gonçalves, e a todos que vão participar do nosso programa. Por favor, acessem o portal www.uptv.com.br. Hoje estamos com o nosso convidado, ele voltou. O senhor Germano. Boa tarde, Germano. Como você está? Boa tarde, Rogério. Mais uma vez aqui, muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente por estar aqui com vocês. Quero também parabenizar aí os telespectadores da UpTV, sempre aí proporcionando aqui essa TV aqui uma oportunidade para a gente falar um pouquinho mais da nossa vida profissional, né? E esperamos poder hoje também agregar um pouquinho, né, com a nossa conversa aí, né? Bom? Então, da outra vez nós tínhamos o Marcelo. O Marcelo hoje, infelizmente, não pôde vir. E você não acabou de contar as histórias que você tinha feito de viagens e de trabalhos. Uhum. Então, hoje, eu gostaria de te convidar a você apresentar alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo sobre o momento que a gente vive hoje. Uhum. Que é um momento difícil, né? Uhum. Na nossa economia, tanto no Brasil como mundial. E o que essa tecnologia pode ajudar, economizar? O que dá para fazer? Que eu sei que a tua empresa e você tem uma expertise muito forte nisso. Uhum. Eu não te apresentei, desculpa, voltando um pouquinho, porque todo mundo sabe que você é engenheiro, engenheiro eletrônico, pós-graduado, com mestrado, um monte de coisa. Então você já é um especialista em telecom, certo? Conta para nós, o que é isso aqui? Eu gostaria de que você compartilhasse com a gente esse assunto de economia com tecnologia. Então, Rogério, assim, eu acredito que talvez até para iniciar essa conversa, eu vou contar mais uma história de viagem para fazer uma introdução. Vem, né? Outra história, pessoal. Eu acho que é interessante porque quando você pergunta a relação das pessoas com a tecnologia, a relação das pessoas com esse mundo que está aí, né? É muito interessante. Muitas vezes a tecnologia consegue realmente mudar a vida da pessoa, né? E tem uma história muito interessante que eu acho que também, além dos cursos que você citou, de pós-graduação, mestrado e tudo mais, eu acho que o bom engenheiro ele tem que ter a percepção da necessidade real, né, do usuário para que ele possa fazer um bom projeto, para que ele possa suprir aquela necessidade desse usuário, né? Mas ele tem que ter a percepção para entender o que realmente aquela população, aquele usuário precisa. Aonde se aplica aquilo? Aonde se aplica aquilo, é verdade. Então, assim, tem uma história interessante que eu fui responsável pela venda da primeira central, conhecida como Central CPA, Central de Programa Armazenado. Então, a primeira central telefônica pública baseada num servidor, ou seja, onde você tinha um software rodando nela, são centrais da década de 80, surgiram em 80, e a primeira central da Bolívia, eu trabalhava na época na Ericsson e eu vendi essa central para lá. E o interessante, começa a ser interessante essa história pela localidade que escolheram para que a gente implantasse essa central. Aonde esconderam isso? A central é a central mais moderna que existia no país, né? Essa central. E eles escolheram uma cidade chamada Iacuíba, né? Que eu também nunca tinha ouvido falar até que a gente tivesse feito essa venda aí, né? E eu fui para lá como gerente geral da Ericsson no país, responsável por esse projeto. Então, era uma central pequena, uma central de 1.400 linhas. Hoje, vamos dizer assim, podemos chamar de um PABX, mas
em 1989. Era né? uma tecnologia de ponta, A né? tecnologia de ponta. E a história é muito interessante pelo seguinte, essa cidade é uma cidade que ela fazia fronteira com a Argentina, norte da Argentina. Tá. Então, a importância dessa cidade era o comércio. Podemos dizer que ela seria vamos dizer assim, um presidente Stroessner da free Bolívia. shopping lá que vende Exato. Então, assim, só que assim, claro, não só o comércio legal, mas o ilegal também todo passava por ali, né? Tanto na direção da Argentina, como vindo da Argentina para a Bolívia. tudo. Fronteira sempre Então, tem isso. uma né? cidade muito rica, realmente muito rica. E escolheram essa cidade para ser a primeira cidade do país a ter a central mais moderna existente no mercado. O interessante, e aí respondendo a sua pergunta, como é que a tecnologia muda, né, interfere na vida das pessoas? Essa cidade, ela nunca teve telefone. As pessoas nunca tinham tido um telefone na residência deles até então. Aí foi você colocar essa história neles. Exato. Então, isso em 89, até 89 a pessoa não sabia o que era ter um telefone em casa. Então, assim, muitas coisas aconteceram. Porque a gente colocou uma central das mais modernas do mundo num local onde as pessoas não sabiam nem o que era telefone. Para que elas pudessem fazer uma chamada telefônica, elas tinham lá uma central de atendimento lá da operadora local, e elas pediam uma chamada que às vezes elas tinham que ficar 5, 6 horas sentadas num banco esperando que fosse completada para que elas pudessem falar com seus parentes. Essas pessoas, elas quando receberam aquele aparelho telefônico, muitas delas reclamaram que o equipamento queimou, né? E quando a gente foi ver, queimou porque o pessoal ligou na tomada, na energia elétrica. Porque como nunca tinha tido um telefone, então não sabia como ligar esse telefone, e eles recebiam o aparelho e não esperavam o técnico ir instalar. Eles iam lá e ligavam na tomada, na energia 220, e queimavam o telefone. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que essa cidade, a coisa de 10, 12 anos antes da gente implantar essa operadora, essa central telefônica, a operadora tinha comercializado as linhas por $4.000. Então as pessoas pagaram $4.000, implantaram a rede externa, implantaram os cabos, mas por alguma razão, né, um país também com muitas questões assim complicadas com o governo, acabou não implantando a central. Então o pessoal pagou $4.000 e ficava olhando o cabo telefônico na frente deles sem funcionar. Então, quando nós implantamos essa central, que era uma central totalmente digital e ela fazia a supervisão 100% do tempo das linhas, era uma loucura quando chovia, porque das 1.400 linhas paravam 800, né? E muitas reclamações, até que a gente veio a descobrir que os cabos externos, quando chovia, entrava água dentro deles. E entrava água porque as pessoas ficaram tão revoltadas que ficaram 10 anos esperando um telefone depois de terem pago $4.000, que elas davam tiros nos cabos. Então os cabos estavam furados. Então nós precisamos substituir tudo aquilo também. Você com essa tua história. E talvez a mais interessante dessas histórias, a gente sofreu muito para colocar aquilo em funcionamento de forma adequada. A gente mudou efetivamente a vida das pessoas. Só que talvez a história mais interessante desse projeto foi o seguinte: uma vez, depois de ter chovido, né, logicamente, eu cheguei pela manhã lá na operadora para trabalhar, às 8 horas da manhã, e o prédio estava cercado pelo exército, né? Então, vários e vários soldados com fuzis, né, cercando o prédio todo. E assim que eu entrei, eu vi o presidente da operadora, assim, desesperado, né, e falando no caso era um coronel, né, de lá do exército, e esse sujeito discutindo com ele, e quando ele me viu, né, o presidente da operadora falou: não, este aqui é o senhor engenheiro responsável e tal. Foi preso? O coronel veio falar comigo e falou assim: as minhas 2 linhas estão sem funcionar. Nossa. Se até o final do dia elas não estiverem funcionando,
eu vou levar o senhor para a cadeia preso. Né? E aí as pessoas, os ouvintes, eles podem imaginar como é que deve ser uma cadeia na Bolívia, né? Te deu uma intimada, hein, cara? Então, isso foi interessante. E os soldados com o fuzil apontando para mim, né? Ou seja, não podia responder nada. A única coisa que eu podia responder é assim, senhor, né? E resolveu o problema. E aí eu fiz duas coisas. Uma foi chamar o responsável pela rede externa e dizer para ele, olha, você vai sair daqui com um par de fios, daqui da central e vai até a casa do coronel. Se até às 3 horas da tarde não estiver funcionando isso, você nunca mais vai trabalhar para a Ericsson na vida. Eu vou fazer com que isso não aconteça. Você repassou o recado? Passei o recado. E a segunda coisa que eu fiz foi ligar para a Ericsson e dizer, olha, chegou aqui um coronel e falou que se o negócio não funcionar, eu vou preso às 5 horas da tarde. Então, se não funcionar até às 3, eu vou pegar o primeiro avião para voltar para o Brasil. Funcionou? Graças a Deus funcionou. Colocamos ao meio-dia para funcionar as duas linhas dele. Com antecedência, inclusive, né? Mas, e aí quando você pergunta o que a tecnologia faz, a tecnologia mudou não a vida das pessoas, mas a vida da cidade. Tudo mudou. Porque imagina uma cidade absolutamente sem telefone e de um dia para o outro ter a central mais moderna existente no país. Então eu vivi isso e é algo que eu vou guardar para sempre. Legal, né? Isso me ter um aprendizado muito grande, porque não é falar da tecnologia pela tecnologia, mas falar da tecnologia focando o que ela pode trazer de resultado para o usuário, o que ela pode fazer com que o usuário usufrua, né? Hoje, o momento atual nosso, né? Hoje está muito claro que telecomunicações está mudando a nossa vida, né? Sim. Então, hoje você tem infraestrutura para fazer qualquer tipo de comunicação. Sim. Hoje você tem celulares com um software tão potente, com tanta coisa, que quando eu trabalhava em tecnologia da informação, não tinha tudo aquilo, você entendeu? Então, realmente, nós entramos numa nova era, né? Uma outra era, e isso não sei onde que vai parar. Mas, na verdade, eu quero voltar no foco da primeira pergunta. Como o teu trabalho, no momento atual, ajuda empresas a reduzirem custo? Então, Rogério... Com tecnologia, na verdade. Claro. O momento atual no Brasil, ele está bastante complicado para a maioria das empresas. Mas eu digo a nível de mundo, né, também, né? Assim, claro, as pessoas e as empresas, elas estão mudando muitos conceitos, né? Eu sempre digo com muito orgulho, quando eu comecei a trabalhar nessa área de tecnologia, eu fui contratado e eu podia me dar o luxo de ficar 6 meses estudando. A empresa me dava treinamentos. Eles permitiam isso antes de eu começar a trabalhar. Ou seja, a empresa não fazia isso para benefício do funcionário, fazia benefício da própria empresa. Por quê? Porque ela entendia que esse funcionário, para começar a lidar com os seus clientes, tem que estar preparado. Tem que estar capacitado, tem que ter capacitação, conhecimento. Hoje, isso já, na maioria das vezes, já não é mais possível. Então, hoje o mercado, o mundo está muito imediatista, né? As pessoas, as empresas têm que dar resultado, quanto antes. Numa época de crise, essa urgência é maior. Então, o momento que nós estamos vivendo hoje é um momento de redução de custos. De uma forma geral, todo mundo, todas as empresas têm falado nisso, né? Quando você fala de tecnologia, muitas empresas têm dificuldade de entender qual seria o caminho para aquela redução. Porque muitas empresas, elas se veem às vezes assim como que encurraladas, tendo que usar um serviço que de repente não é o mais eficiente, não é o de melhor qualidade, mas custa caro. Me explica isso. Entra mais no ponto para que as pessoas que estão nos assistindo falem, exemplifique o que é isso. Porque quando a gente fala de redução de custo, olha, eu tenho 10 telefones, eu vou usar 5.
olha, eu tenho tantas bandas largas, eu vou cortar duas, fico com uma. Claro. Isso é cortar, mas você está falando em trazer tecnologia, reduzindo o custo. Reduzindo o custo, exato. Então conta isso para nós. Então, Rogério, a maioria das empresas, elas ainda têm medo de falar de telecomunicações, elas não conhecem, é um artigo assim, elas compram o que eles vendem, né? Então alguém vai lá e diz assim, olha, aqui eu fui num cliente, até para exemplificar, colocar um exemplo muito simples. Eu tenho um cliente que é um escritório pequeno, vamos dizer assim, com 20 pessoas lá. E esse cliente, ele me chamou porque ele estava com uma dificuldade lá com a internet, né? E isso é muito comum no Brasil, a qualidade da internet é muito ruim, entregue às empresas, e as pessoas meio que acostumaram com a qualidade ruim. Então elas meio que aceitam aquilo e falam, é assim mesmo, elas se conformam. E não é para ser assim. Tá? Elas não precisam experimentar uma qualidade ruim, elas têm alternativas, só que elas não sabem muitas vezes quais são. E esse escritório me chamou porque eles tinham solicitado a uma empresa que fosse melhorar a internet. E o que o pessoal falou para eles é o seguinte, olha, para melhorar a internet, aqui a sua rede está muito ruim. E realmente a rede deles era uma rede antiga. Mas o interessante foi a solução que essa empresa deu. Olha, o senhor teria que trocar tudo por fibra ótica. Tudo por fibra ótica? O senhor tem que trocar tudo por fibra ótica aqui, porque a fibra ótica funciona melhor do que esse cabo UTP que o senhor tem aqui, que é aquele cabinho azul normal que as pessoas veem, né, chegando no computador delas lá na empresa. Ou seja, nada mais errado do que isso, porque era uma empresa que a necessidade que ela tinha de internet era baixar e-mail, abrir um Word e passar aquele documento para alguém. Era uma coisa bem mais simples. Bem mais simples, bem mais simples. Então, como essa empresa ela não tem conhecimento na tecnologia, muitas vezes ela paga caro por uma solução que não lhe serve, que não é adequada para ela. Então, o primeiro ponto é esse, é saber escolher o parceiro, e saber escolher a empresa adequada, ética e honesta, para lhe fornecer a solução mais adequada à sua necessidade e não a solução mais moderna do mercado. Nem sempre a mais moderna, nem sempre a solução mais cara é a mais adequada para a sua necessidade. Então, o primeiro ponto para você reduzir custo é não contratar uma coisa que não lhe sirva. Por quê? Atrelado a se esse cliente fizesse essa implantação da rede de fibra, ele teria um custo muito maior do que simplesmente trocar a rede de cabos UTP por rede de fibra. Ou seja, todos os computadores que ele tinha ali funcionando teriam que ter uma interface para conversar com aquela fibra. Então teria Tem investimentos adicionais. Além disso, os computadores, por exemplo, eles têm placas de dados que são eventualmente 10, 100, ou seja, você teria aí uma capacidade de transmissão de dados até 10 ou até 100 megabytes, né? Então você coloca uma fibra que hoje, por exemplo, até hoje não conseguiram definir qual é o limite de capacidade de uma fibra. Já fizeram testes a 400 gigabytes por segundo e a fibra funciona perfeitamente, ou seja, não descobriram ainda. Quando que um escritório desses vai precisar de uma fibra. Vai precisar de uma fibra para transmitir alguma coisa a 100 gigabytes, 200 gigabytes. E você propôs uma solução para eles? Sim, a solução adequada, a solução necessária para atender a necessidade deles. Então esse é o primeiro ponto. Outra coisa, Decaro, é que as empresas, elas muitas vezes não conhecem alternativas. Então você contrata uma operadora e se você pedir que as pessoas citem operadoras no Brasil, elas vão citar 4 ou 5 operadoras, as grandes operadoras, né? Quando na verdade você tem dezenas de operadoras no Brasil de grande porte, né? Que são as operadoras com licenças STFC, e você tem milhares de operadoras menores, que são as operadoras SCM.
né, que fazem principalmente a parte de distribuição de serviço de dados, né? Então você tem muitas alternativas, mas as pessoas não conhecem, as empresas não conhecem. Então, cara, você falando disso, eu imagino esse teu cliente, a dificuldade dele, porque é comum a gente escutar isso que você está falando. A pessoa vem lá e fala, olha, você precisa trocar todo o cabeamento, você precisa fazer isso. E não é o negócio da pessoa do escritório entender disso. Correto. Como é que o cara vai chegar em você? Olha, De Caro, assim, eu acredito muito no boca a boca, quando você fala de consultoria. Claro. Né? O que é assim, vamos partir do princípio, o que é uma consultoria, né? Consultoria é uma promessa, né? Então, quando um consultor vai numa empresa, ele fala meio que assim, de forma, assim, é como se ele estivesse dizendo para o sujeito o seguinte, olha, se você me contratar, eu juro por Deus que eu vou fazer o melhor serviço possível para você. Só que como é que você mede isso? É muito difícil. Então, assim, eu acredito que a melhor forma de você escolher uma consultoria, e também para a área de tecnologia, para a área de telecomunicações, é primeiro ter referências, conhecer as pessoas, saber o que essas pessoas fazem. Porque, assim, eu particularmente estou nesse mercado há 34 anos, né? Tenho um histórico trabalhando para algumas empresas multinacionais, tanto operadoras como fabricantes de equipamento. Esse mercado é um mercado que ele exige muito do profissional. Eu, com esse tempo todo de mercado, estou aprendendo coisas novas todos os dias, né? Então, para você contratar um consultor, que é uma pessoa que está no mercado aí há 6 meses, 1 ano, não sei, pode até ser que ela agregue valor para a sua empresa, mas talvez ela não tenha o conhecimento adequado, né, o mais provável... Para te dar a melhor solução. Para te dar a melhor solução. Então, assim, como chegar numa empresa? É com referências. Eu acredito que é a primeira coisa, tá? Entrevistar, e isso é uma coisa que, para o engenheiro particularmente, é como um jogo, né? O engenheiro, ele é constantemente testado, né? Isso pra gente, eu, por exemplo, encaro isso de uma forma divertida. Você acha que né? é um engenheiro ou um consultor? Então, no caso, quando você é um consultor da área de tecnologia, você tem que ter uma formação técnica, no meu entender. Eu, né? por Então, exemplo, eu sou testado como consultor. Sim, claro. Eu quis dizer como consultor, mas especificamente na nossa área, né? A área Na tecnologia, né? Sem dúvida. Então, assim, é um pouco difícil, pode até existir, mas é um pouco difícil você ter uma pessoa que tenha uma formação na área de administração e que ele seja é outra coisa. Um consultor na área de telecomunicações. Pode existir, deve existir. Mas você, como engenheiro e consultor, você trabalha no convencimento do teu cliente, do teu potencial cliente. Porque você vai mostrar para ele qual é a melhor e, com certeza, ele está te engolindo pelos olhos e falando, esse é o cara. É verdade ou não é? Então, mas é justamente isso. Ou seja, eu encaro isso de uma forma divertida, uma forma até estimulante. Quando o cliente me pergunta coisas, às vezes até difíceis na concepção dele, né? Ele quer uma explicação, puxa, mas por que funciona assim? Por que é assado, né? E assim, quando você consegue explicar aquilo de uma forma que ele entenda, você agrega valor. Porque ele começa a ter um entendimento, na verdade. Exatamente. Esse é o grande lance, né? Só te interrompendo, tem uma coisa assim que é sutil em cima do que você me falou. Um mês atrás eu fui fazer um trabalho de consultoria. Uma pessoa assistiu uma palestra minha e falou, eu estou com um problema na minha logística. O valor da minha logística, ele tem uma empresa que não é de logística, mas ele comprou 5 caminhões e estava fazendo todas as entregas dos produtos dele. E ele falava assim para mim, a hora que eu cheguei, o meu preço de logística é muito caro.
Falei, irmão, tudo bem, eu tenho que entrevistar, você tem que conhecer. Aí comecei a montar tudo, montei. No dia da apresentação, tinha os dois donos, o gerente de vendas e o financeiro. Eu perguntei para o dono da empresa, quanto custa para você entregar? Ele falou, eu não sei. Eu falei, o seu preço é o mais barato. Olha, aqui é o seu preço, esse aqui é por quilômetro e esse aqui é terceiro. Você está com um buraco de X mil reais por mês. Então, quando você mostra uma solução para a pessoa de forma simples, que ele consegue entender, é onde a gente consegue fazer um bom trabalho. É verdade. Não é? Inclusive, De Caro, eu... Desculpa dar esse exemplo, porque eu acho interessante. Pessoas experientes como você, elas têm essa parte de a pessoa chegar e falar, eu quero que esse cara me dê a solução. Ele vai buscar a solução em você. Então, é verdade, assim, uma coisa muito interessante, eu dou uma palestra, assim, para diversas instituições, mesmo dentro do Rotary, né, eu faço parte, né, escolas, falando tanto da qualidade de telecomunicações no Brasil, inovações, né, nessa área de telecomunicações, telefonia móvel, né, principalmente, mas também eu tenho uma palestra onde eu falo de coisas mais práticas, né, ou seja, a redução de custo de telecomunicações de uma empresa, por exemplo. Eu penso que uma redução, ela é efetiva quando você usufrui do mesmo nível de qualidade ou mais, reduzindo o valor pago por isso, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, vamos reduzir. E o que a pessoa entende por reduzir? Cortar. Abrir né? mão de alguma coisa. Abrir mão de alguma coisa. O ideal é que você não abra mão daquilo, né? Até, se for o caso, até melhore, né? o que você tem, mas pagando menos. Então a gente faz palestra para falar disso. E é interessante para a gente que o usuário, que o potencial cliente da nossa empresa, conheça cada vez mais para que veja necessidade e contrate o nosso serviço, logicamente, mas contrate um profissional da área, né? E o interessante, quando você faz essas palestras, é que as pessoas têm realmente um entendimento pequeno dessa área de telecomunicações e elas fazem perguntas muito simples para vocês, mas para a gente, mas são perguntas que para ela, assim, poxa, são inexplicáveis aquelas questões, ela não consegue entender, né? Uhum. Então, por exemplo, por que é que eu tenho um 3G aqui no Brasil que não funciona? Né? Por que eu tenho um 3G, né? Ou agora o 4G que as pessoas contratam, Sim. e uma hora ele tem 20 mega, outra hora ele tem 2, outra hora ele tem 3. Por que é isso? Uhum. O meu telefone não funciona direito? O que está acontecendo? É uma pergunta simples, né? E aí quando você explica todo o conceito de cobertura de telefonia celular, né? Para aquele usuário, ele entende melhor. E aí, só para dar uma ideia disso, números, que aí todo mundo consegue entender simplesmente, o Brasil, existe a nível mundial um número, uma relação, que ela é muito eficiente para explicar a questão de cobertura, a qualidade do serviço celular. Por exemplo, no Brasil, você sabe quanto, em média, quantos usuários você tem por uma estação radiobase celular? Não, nem imagino. Você tem, em média, 4 até 10 mil usuários, dependendo de regiões com coberturas mais pobres, né? E aí, se você tem 4 mil usuários, né, por antena celular, é lógico que você vai ter congestionamento, é lógico que se não for possível você usar o serviço daquela rede celular, você vai usar de uma outra com uma qualidade inferior, porque ela está mais distante. E aí a pergunta é, qual é a média nos Estados Unidos? 1.000. Ou seja, se no Brasil é 4 mil, 5 mil,
né? Chegando até 10 mil em regiões com menor cobertura, nos Estados Unidos é 1.000. E a pergunta, qual é a média no Japão? 400. Então aí Então você todo mundo entende. aí você está respondendo para ele de uma forma simples e entendível que a qualidade está relacionada a esse número. Está relacionado justamente Legal, a esse projeto, a essa cobertura celular, né? Parabéns, gostei. Só que eu gostaria de chamar o nosso comercial, mas antes de a gente chamar o comercial, eu já vou deixar aqui com você uma pergunta. Eu sei que você trabalha com grandes redes, que você faz alguns trabalhos para shopping, alguma coisa. Queria que você me contasse para nós. O que é esse trabalho de operadora, né, que você fala? Sim, operadora. Então, vamos chamar o nosso comercial? No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site, conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Olá, estamos voltando do nosso break e vamos continuar com o Germano, nosso especialista em telecom. Germano, conta pra gente como é que é essa história de a tua empresa trabalhar com desenvolvimento de operadoras em shopping ou grandes empresas. Conta pra gente isso. Ok. Então, Rogério, isso é uma oportunidade interessante de explicar. Isso é um trabalho que a gente faz na empresa que, assim, eu posso dizer que ele é, inovador, vamos dizer assim, né? Hoje, eu falava lá no princípio dessa nossa conversa que as empresas têm alternativas, usando outras operadoras, usando outras prestadoras de serviço, para reduzir o seu custo, para melhorar a qualidade do serviço oferecido por essas grandes. Você está querendo dizer que hoje a redução é quando ele sai de uma operadora e vai para outra. Mas você tem uma outra solução. Tem. Essa então, que eu quero. Então, na verdade, assim, essa é uma coisa, você pode mudar de operadora. Só que, em alguns casos, você pode ter a sua própria operadora de telecomunicações. Olha só. Isso é inovador, né? Hoje você tem aí iniciativas, por exemplo, para a telefonia celular, você tem aí o que se chama de MVNO. Tá? É um conceito que ele já existe na Europa há 10, 12 anos e talvez a grande empresa que começou com isso foi a Virgin Airlines, né? Que é daquele milionário inglês lá que tem várias empresas, né, com a marca Virgin, e eles criaram isso. Então, o que é isso? Isso é uma operadora de telecomunicações, uma operadora que ela, na verdade, ela tem a marca. Você comercializa um aparelho com a marca, com a sua marca, né? Mas você utiliza a rede de uma outra operadora. Ou seja, você aluga a rede da operadora. Então, MVNO, Mobile Virtual Operator,
Mobile Virtual Network Operator. Então, operador de rede virtual, né? Isso é uma possibilidade, muitas empresas já estão fazendo isso, estão comercializando. Então, você tem aí a Porto Seguro, faz isso, Magazine Luiza, faz isso. Agora, você pode também ter a infraestrutura, ela pode pertencer a você. Então, o MVNO é uma possibilidade de você ter a sua marca, comercializar a sua marca usando a rede de outro. Mas, por exemplo, uma empresa, como um shopping center, nós temos aí 2 cadeias grandes de shopping centers que nos contrataram para criarem a sua própria operadora. E nem todo mundo sabe que isso é possível, mas sim, é possível. Você precisa ter as licenças, né, da Anatel para comercializar isso. A licença é para que você comercialize, não necessariamente para que você tenha a sua própria rede. Então, esse conceito de rede própria, ele está presente, por exemplo, em projetos como de cidades digitais. Tá. Então, uma prefeitura ela pode ter a sua própria rede. E dentro dessa rede, ela pode trafegar voz, ela pode trafegar vídeo, ela pode trafegar dados. Qual é a vantagem de um shopping ter uma rede própria? Bem, uma pode ser economia, mas uma outra muito forte é que isso pode ser uma fonte de renda alternativa para o empresário, para o detentor do direito, né, de comercialização disso dentro do shopping. Ou seja, nós temos aí 2 clientes grandes que foram por esse caminho. Ou seja, eles queriam criar uma nova empresa. Eles, assim como os grandes administradores de shopping center já há muito tempo viram que a administração do estacionamento era um negócio, então eles criaram uma empresa para administrar os estacionamentos dos shoppings. Depois eles criaram empresas para administrar o fornecimento de energia elétrica para esses shopping centers, né? E aí a última barreira era a área de telecomunicações. Então a ideia era criar uma operadora sua própria, pertencente ao grupo, né, que administra o shopping center e comercializar esse serviço de dados e voz para os lojistas. Toda aquela comunidade que está lá dentro. Toda aquela comunidade. Esse conceito é válido não só para shopping centers. Sim, tá? sim. Então você imagina, por exemplo, vou citar até fazer aqui uma propaganda, né? Mas você imagina, por exemplo, se a Ford quisesse ter a sua própria operadora. Ela poderia comercializar o serviço de dados e voz com todas as autorizadas dela, né? Então são milhares no Brasil. Então você teria aí uma rede própria, logicamente. Você teria um custo mais baixo do que oferecido pelas operadoras e você poderia, inclusive, comercializar isso e ter uma fonte de renda adicional. Então, esses clientes da gente, eles nos pediram isso. Então, a nossa consultoria, ela foi desde a concepção da empresa em si, ou seja, orientamos o cliente o que é que ele tem que escrever no objeto social do contrato social dessa nova empresa, para que se caracterize como uma operadora. Nós auxiliamos fazendo os projetos que devem ser apresentados para a Anatel, para que a Anatel conceda a licença para que ele possa comercializar aquilo. Isso é um processo longo. Você sai desde essa parte, que é, né, o contrato, que é quando a empresa nasce, até a parte de tecnologia, implantação? Tudo. Ou seja, num desses clientes, nós fizemos 100% de terceirização dos serviços. Ou seja, nós definimos o projeto, fizemos toda a interação com a Anatel para a concessão da licença. Nós criamos os pacotes de serviços que seriam oferecidos para as lojas, comercializamos esses pacotes de serviços, implantamos a rede, fornecemos o serviço para o lojista, cobramos isso, emitimos a conta telefônica, fizemos o trabalho de suporte e o serviço de 0800 que regia essa relação com esse cliente. Ou seja, 100% da atividade de uma operadora, né, nós fizemos para esse cliente. Que legal. Quanto tempo levou um projeto desse?
Assim, um projeto shopping center, a implantação em si da rede, ela não é muito demorada. Eu te diria que você, em meses, são de 4 a 6 meses, você consegue implantar isso, tá bom? Tudo. Infraestrutura, tudo. Toda a infraestrutura. Funcionalidade. Toda a funcionalidade, desde o conceito do projeto até a implantação em si e, como dizem na Espanha, né, o puesta em marcha, ou seja, quando você realmente ativa o serviço e coloca ele em funcionamento. Então, é uma coisa de 4 a 6 meses. Já a concessão da licença, aí demora. Aí demora um pouco mais. Né? Então, você tem prazos, né, que são regidos aí pelo governo, aí, pela Anatel, que é um órgão governamental, né? E aí, assim, eu te diria que estamos falando de pelo menos um ano, né? Que é o tempo necessário para você apresentar esses projetos, ter as liberações e tudo. Então, você teria que começar um ano antes, pelo menos, para que você possa ter essa licença no momento que você for comercializar o serviço. Agora, uma empresa, ela não tem que ser uma operadora se o desejo dela for ter uma rede própria para reduzir o seu custo, melhorar a qualidade do seu serviço. Ela não precisa ser uma operadora, ela não precisa ter uma licença. Ela só precisa ter essa licença se ela for comercializar o serviço. Se for para uso próprio, ela não precisa disso. Quando você fala uso próprio ou vender, um lojista é uso próprio ou é venda? Não, no caso, o lojista, ele vai contratar o serviço daquela operadora que pertence aí ao grupo, do shopping, mas ele pode contratar de uma outra operadora também, operadora tradicional. Então é uma compra pura e simples. Tá. Tá? O que eu quero dizer, e aí talvez o que ilustre melhor esse exemplo, é o que eu dizia de uma cidade digital. Então numa cidade digital, você numa prefeitura, primeira coisa, você com uma rede própria, você interliga os prédios públicos. Ou seja, você não precisa ter internet, você não precisa contratar um serviço de internet para que um prédio fale com o outro. Tudo através de antena. A rede é sua. Pode ser antena, pode ser fibra, né? Pode ser E o meio físico. Vai depender da disponibilidade no local, do projeto que for feito. Mas assim, é uma rede sua. É como se você tivesse a sua rede de computadores na sua empresa, só que em tamanho maior, estendida a região de uma cidade. Entendi. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, se você tem 10 prédios públicos, você não precisa ter 10 links de internet contratados numa operadora tradicional. Você pode ter um link de internet e você replicar aquela saída para os demais prédios. Esse é o primeiro ponto. A comunicação de voz e a de vídeo, a mesma coisa. Então, por exemplo, você pode ter nessa sua rede própria um canal de televisão, como a App TV. Então você pode, imagina um grande supermercado, uma grande rede de supermercados. Ela pode ter um seu canal de televisão que pode transmitir treinamento, né, pode treinar o seu funcionário. Para todas as suas unidades. Para todas as suas unidades no Brasil. Legal. Numa rede própria. Ou seja, e aí o custo é zero, muitas vezes, porque você já tem aquela infraestrutura que você usa para outras atividades. Quer dizer, na verdade, você utiliza a infraestrutura de cada unidade, trazendo essa transmissão. Você pode criar uma infraestrutura própria, né, para ser um complemento àquela infraestrutura que ela já tem. Então, por exemplo, você tem... a empresa reclama muito do serviço de internet fornecido pelas operadoras. E ela tem um link de uma operadora, ok? Se essa operadora cai, realmente ela fica sem serviço. A partir do momento que ela cria uma rede própria e ela tem a possibilidade de trazer aquele sinal de internet de uma outra localidade pertencente a ela, que tem o sinal de uma outra operadora, ela já não tem uma só, ela tem duas. Ela tem um plano de contingência? Ela tem um plano de contingência. Né? Essa é uma das coisas mais simples de ser entendidas. Legal. Né? Então, assim, com a sua rede, você consegue, com um investimento, vamos dizer assim, não diria que baixo, depende do tamanho do projeto, logicamente, mas um investimento que ele se paga muito rapidamente. Tá? Por quê? Porque você não depende de contratar o serviço, muitas vezes,
para prover aquela localidade com uma rede de dados, voz e vídeo. Interessante, hein, cara? Vira um negócio, na verdade. Vira um negócio. Então, a gente tem mais 5 minutinhos aí. Tá bom. Você vê como passa rápido? Passa rápido. Como se ganha dinheiro com isso que você faz? Conta para nós um pouco disso daí. Então, eu sei que você é milionário já. Quase. Quase. Mas assim, essa é uma das formas, você ter a sua própria operadora, você comercializa o serviço, você ganha dinheiro com isso, né? Agora, também existe o contrário, né? O não perder dinheiro e o reduzir o seu custo. Porque se você reduzir o seu custo e você fazer a mesma coisa que você fazia antes, você aumenta a sua lucratividade. Sim. Então, uma forma de ganhar dinheiro é também aumentando a lucratividade, né? Então, assim, existem algumas coisas práticas que a gente coloca numa empresa que fala assim, eu não quero ter uma operadora, eu quero só reduzir o meu custo. Existem coisas básicas. Por exemplo, disparado, o maior custo de telefonia de todas as empresas nas quais a gente vai é o custo da chamada de telefone fixo para celular. É incrível como as empresas, elas permitem esse tipo de coisa. Utiliza mal, na verdade. Utiliza mal. Então elas pagam, é um custo altíssimo. E existem alternativas que permitem com que esse custo não só seja reduzido, como muitas vezes seja até eliminado. Esse custo de uma chamada de fixo para celular, por exemplo. Entendi. E assim por diante, né? Então, assim, fizemos diversos projetos onde a gente teve índices de redução de custo de até 70%, olha 80%. Só. Então, você imagina uma empresa que gaste R$20 mil mês com internet e telefonia, se você reduzir isso pela metade, você tem R$10 mil extras, né? Que num ano são R$120 mil, com R$120 mil aí essa empresa ela pode comprar aí 4 carros novos para a frota dela, né? Ela pode comprar uma infinidade de máquinas e tudo. E você está falando ainda em investimento. Agora, imagina, nós estamos falando de um momento difícil. Imagina que essa empresa está com problema de caixa. São R$120 mil. A taxa de juro que hoje está complicada. Exatamente. Olha o tamanho do buraco. Nós, inclusive, fazemos na consultoria essa projeção para o cliente, tanto de economia, né, quanto receita adicional. Né? No caso de ele querer ter uma operadora e querer uma receita adicional, a gente faz esse estudo e apresenta para ele. Então, o cliente, com bastante antecedência, sabe, né, eu brinco que isso daí é técnica do dedo na piscina, né? Aquela pessoa que quer entrar na piscina, mas não sabe se a água está gelada, então ela vai lá e enfia o dedo do pé lá para experimentar. Então a gente consegue apresentar isso para a empresa legal, antes de iniciar um projeto, né? Essa consultoria que nós fazemos. Legal. Para as pessoas que estão nos assistindo, você pode deixar como se te achar, como te comunicar com vocês? Claro. Bem, o site da empresa, né, é www.optimum.net.br. Optimum com M no final, né? O telefone da empresa é 11, São Paulo, 3939-0836, né? Meu nome é Germano, como o Rogério falou, então vai ser um prazer muito grande atender qualquer empresa que tenha interesse em tratar esse assunto. E eu tenho certeza que a gente vai encontrar alguma coisa que permita com que essa empresa tenha sua redução ou vamos assim, a gente possa agregar valor nessa área de telecomunicações. Isso é uma constante no nosso trabalho. Em resumo, se você estivesse falando com um empresário agora, ele estaria mais feliz, porque você ia diminuir os custos dele. Com certeza, né? Diminuir o custo e o ideal é melhorar a qualidade do serviço que ele já tem, a estabilidade do serviço, né? E até não sei se tem tempo para isso, até uma piadinha. Toda vez que a gente vai numa empresa, a primeira coisa que o empresário fala é o seguinte: olha, por favor, verifique a minha internet, porque a minha internet não pode parar, né? Todo empresário fala isso, toda empresa que a gente vai fala isso. E aí eu falo assim: olha,
Você poderia definir para mim qual que é o seu nível de internet não pode parar? Como? Não entendi. Por exemplo, se a sua internet parar, nível 1, o seu chefe vem lhe dar uma bronca, né? Acha ruim porque parou a internet. Nível 2, se a internet parar, você vai perder um cliente, né? Tá. Nível 3, se a sua internet parar, o seu filho vai morrer, né? Por quê? Porque o seu filho está ligado num sistema lá de sobrevida, né? E se a sua internet parar, vai morrer. Ele fala, opa, não é para tanto. Ótimo, não é para tanto, então o custo vai ser mais baixo. Né? Agora, você tem todos os níveis de internet e não pode parar, né? É isso aí. Claro que no nível máximo o custo também é maior, né? Mas existem soluções intermediárias que vão melhorar muito esse nível de qualidade que ele Você conhece. dá uma qualidade boa a um custo que cabe no bolso dele, na verdade. Na verdade, a ideia é que seja uma qualidade ótima, né? Melhor até, porque sempre tem que melhorar o que ele já tem, né? Porque se eles nos chamam é porque não estão contentes, né? É isso aí. Germano, muito obrigado. Eu acho que hoje o nosso programa seguiu até um caminho diferente, falamos bastante de tecnologia, mas você trouxe com bastante clareza o que você faz, o que você pode levar a esses empresários, a essas empresas, qual é o facilitador que você é. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. E agradeço a todos por mais esse programa. Na próxima terça-feira estaremos aí. Muito obrigado. Okay. Bye, bye.